Durante décadas, o mercado automotivo mundial funcionou como um castelo blindado. Um grupo pequeno de fabricantes tradicionais dominava tudo. Eles decidiam o que era luxo, o que era tecnologia, o que era desempenho e, principalmente, quanto você deveria pagar por isso. Enquanto milhões de consumidores aceitavam SUVs inflados, motores pequenos forçados ao limite e interiores cada vez mais simplificados, as gigantes tradicionais continuavam repetindo a mesma fórmula antiga, lenta e extremamente lucrativa. Mas agora, alguma coisa mudou. Porque a China não quer mais apenas participar da indústria automotiva, ela quer destruir a hierarquia inteira. E o novo BYD T7 surge exatamente como a arma criada para acelerar esse colapso. O que começou como um projeto discreto dentro da submarca Fangshenbao rapidamente se transformou em um dos lançamentos mais comentados do mercado chinês. Antes mesmo da expansão oficial em larga escala, o SUV já começou a gerar uma procura acima do esperado, atraindo a atenção de analistas, consumidores e até de fabricantes rivais. E existe um motivo para isso. O T7 não é apenas mais um SUV eletrificado. Ele representa uma mudança brutal de paradigma. Porque enquanto marcas tradicionais ainda tentam convencer o público de que freio traseiro simples, acabamento rígido e motores pequenos são suficientes, a BYD está avançando para outra dimensão tecnológica. E isso está começando a gerar pânico. Durante muito tempo, fabricantes ocidentais sobreviveram graças ao peso histórico de suas marcas. O consumidor aceitava pagar caro porque acreditava que inovação verdadeira ainda vinha da Europa, do Japão ou dos Estados Unidos. Mas o problema é que essa narrativa começou a ruir. As plataformas antigas ficaram limitadas, os custos industriais dispararam, os projetos se tornaram conservadores e o ritmo de evolução simplesmente desacelerou. Enquanto isso, a China entrou numa corrida tecnológica devastadora, uma guerra industrial baseada em velocidade extrema de desenvolvimento, domínio da cadeia produtiva e eletrificação em escala massiva. E a BYD virou o símbolo máximo dessa transformação. A empresa deixou de ser apenas uma fabricante de baterias para se tornar o maior grupo automotivo da China em volume de vendas, superando marcas históricas e expandindo sua influência em praticamente todos os segmentos do mercado. Só que o mais aterrorizante ainda estava por vir. Porque depois de dominar o setor de veículos populares e eletrificados, a BYD começou a mirar justamente o território mais lucrativo da indústria, os SUVs Premium. É aqui que nasce o T7. O projeto foi criado para atacar diretamente um dos pontos mais frágeis das montadoras tradicionais, entregar sensação de luxo e tecnologia avançada sem depender da velha reputação ocidental. E o resultado é um SUV com presença visual agressiva, linhas retas, aparência robusta e uma proposta que lembra utilitários de luxo extremamente caros, mas reinterpretados sob a filosofia tecnológica chinesa. E isso muda completamente o jogo. Porque o consumidor moderno não quer apenas um carro bonito. Ele quer software avançado, atualizações inteligentes, cabine digital, integração de IA, suspensão eletrônica adaptativa, eficiência absurda, autonomia elevada e, principalmente, sensação de futuro. As fabricantes tradicionais perceberam tarde demais que o carro deixou de ser apenas um objeto mecânico. Agora ele funciona como um dispositivo tecnológico sobre rodas. E a China entendeu isso antes de todo mundo. O T7 entra exatamente nesse cenário como uma espécie de declaração de guerra industrial. Ele foi desenvolvido dentro da estratégia Premium da divisão Denza, marca que originalmente nasceu da parceria entre Mercedes-Benz e BYD, mas que hoje está completamente integrada ao ecossistema tecnológico chinês. Na prática, isso permitiu unir experiência de engenharia premium com velocidade brutal de inovação chinesa. E é aí que o perigo começa para os concorrentes. Porque, diferente das montadoras tradicionais, que dependem de fornecedores espalhados pelo mundo inteiro, a BYD controla boa parte da própria cadeia produtiva. Ela produz baterias, componentes eletrônicos, sistemas de energia, módulos estruturais, semicondutores. Isso reduz custos, acelera desenvolvimento e permite atualizações numa velocidade praticamente impossível para muitos rivais acompanharem. Enquanto fabricantes antigos levam anos para atualizar plataformas, a BYD lança novos modelos em sequência quase industrial. O T7 é consequência direta dessa máquina de inovação acelerada. E quando entramos na parte técnica, o cenário fica ainda mais devastador. Porque o SUV não foi pensado apenas como um veículo eletrificado comum.
Ele foi criado para funcionar como uma plataforma tecnológica avançada. A arquitetura digital permite integração massiva entre software, gerenciamento energético, suspensão inteligente e sistemas preditivos. Isso significa que o veículo consegue analisar comportamento de condução, distribuição de torque, estabilidade e adaptação dinâmica em tempo real. É um conceito muito mais próximo de um computador automotivo de alta performance do que de um SUV tradicional. Enquanto isso, muitos concorrentes ainda operam com plataformas derivadas de projetos criados antes da explosão da eletrificação global. E essa diferença começa a ficar humilhante. Outro ponto devastador é o sistema de energia. A BYD domina uma das áreas mais críticas da indústria moderna: baterias. Durante anos, fabricantes tradicionais terceirizaram justamente o componente mais importante da revolução elétrica. A China fez o contrário, ela assumiu o controle. Hoje, a BYD possui capacidade industrial gigantesca no setor de baterias e sistemas eletrificados. Isso permite maior eficiência, redução de custos e desenvolvimento acelerado de novas arquiteturas energéticas. Na prática, o T7 surge num momento em que a autonomia elevada, recarga rápida e gerenciamento térmico eficiente deixaram de ser diferenciais e passaram a ser obrigatórios. E é exatamente aí que muitas marcas tradicionais começam a sofrer. Porque desenvolver motores eficientes era uma coisa, mas construir ecossistemas elétricos completos exige outro nível de engenharia. Exige software, infraestrutura, controle industrial, produção verticalizada e, principalmente, velocidade. A China possui tudo isso. O T7 mostra como os SUVs premium estão entrando numa nova era, uma era onde potência bruta não basta mais. Agora, o que define superioridade é inteligência energética, eficiência computacional, integração digital, resposta instantânea e experiência tecnológica total. Só que existe outro detalhe ainda mais preocupante para o Ocidente: o design emocional. Durante muito tempo, marcas tradicionais sobreviveram graças ao apelo aspiracional. Elas vendiam status. Mas a nova geração de consumidores começou a migrar para outro tipo de desejo. Ela quer inovação visível, quer interiores cinematográficos, quer telas gigantes, quer IA embarcada, quer sensação futurista, e o T7 foi desenhado exatamente para provocar isso. Seu visual mistura robustez clássica de SUVs luxuosos com identidade moderna chinesa. Não é apenas um carro, é uma vitrine tecnológica ambulante. E isso está começando a destruir uma vantagem histórica das montadoras tradicionais. Porque quando um consumidor entra num SUV extremamente tecnológico e depois volta para um modelo antigo cheio de comandos conservadores e interfaces ultrapassadas, a sensação de atraso fica brutalmente evidente. É por isso que o mercado chinês virou um verdadeiro campo de batalha. A disputa entre fabricantes elétricos e híbridos se transformou numa guerra industrial sem precedentes. Os lançamentos acontecem quase mensalmente. Os preços são pressionados constantemente. A evolução tecnológica ocorre numa velocidade absurda. E só sobrevivem as empresas capazes de entregar mais tecnologia por menos custo. A BYD domina exatamente essa fórmula. Enquanto rivais ainda tentam proteger margens de lucro históricas, os chineses avançam como uma avalanche, e isso começou a provocar reações desesperadas no Ocidente. Tarifas, restrições, investigações, barreiras comerciais. Porque desenvolver motores eficientes era uma coisa, mas construir ecossistemas elétricos completos exige outro nível de engenharia. Exige software, infraestrutura, controle industrial, produção verticalizada e, principalmente, velocidade. A China possui tudo isso. O T7 mostra como os SUVs premium estão entrando numa nova era, uma era onde potência bruta não basta mais. Agora, o que define superioridade é inteligência energética, eficiência computacional, integração digital, resposta instantânea e experiência tecnológica total. Só que existe outro detalhe ainda mais preocupante para o Ocidente: o design emocional. Durante muito tempo, marcas tradicionais sobreviveram graças ao apelo aspiracional. Elas vendiam status. Mas a nova geração de consumidores começou a migrar para outro tipo de desejo.
Ela quer inovação visível, quer interiores cinematográficos, quer telas gigantes, quer IA embarcada, quer sensação futurista, e o T7 foi desenhado exatamente para provocar isso. Seu visual mistura a robustez clássica de SUVs luxuosos com identidade moderna chinesa. Não é apenas um carro, é uma vitrine tecnológica ambulante. E isso está começando a destruir uma vantagem histórica das montadoras tradicionais. Porque quando um consumidor entra num SUV extremamente tecnológico e depois volta para um modelo antigo cheio de comandos conservadores e interfaces ultrapassadas, a sensação de atraso fica brutalmente evidente. É por isso que o mercado chinês virou um verdadeiro campo de batalha. A disputa entre fabricantes elétricos e híbridos se transformou numa guerra industrial sem precedentes. Os lançamentos acontecem quase mensalmente. Os preços são pressionados constantemente. A evolução tecnológica ocorre numa velocidade absurda. E só sobrevivem as empresas capazes de entregar mais tecnologia por menos custo. A BYD domina exatamente essa fórmula. Enquanto rivais ainda tentam proteger margens de lucro históricas, os chineses avançam como uma avalanche. E isso começou a provocar reações desesperadas no Ocidente. Tarifas, restrições, investigações, barreiras comerciais. Discursos sobre segurança industrial. Tudo isso começou a aparecer justamente quando os carros chineses passaram a ameaçar setores premium altamente lucrativos. Porque uma coisa era aceitar carros chineses baratos. Outra, completamente diferente, é ver SUVs chineses começando a humilhar produtos tradicionais em tecnologia, acabamento digital e eficiência. O T7 simboliza exatamente esse medo. Ele representa o momento em que a indústria chinesa deixa de ser apenas alternativa econômica e passa a disputar liderança tecnológica global. E talvez o mais impressionante seja perceber como isso aconteceu rápido, muito rápido. Há poucos anos, muita gente ainda tratava fabricantes chineses como coadjuvantes. Agora eles estão redesenhando toda a indústria, e o consumidor percebeu isso, principalmente porque a diferença tecnológica está ficando impossível de ignorar. A BYD entendeu algo fundamental antes de quase todo mundo. O futuro do automóvel não pertence apenas à engenharia mecânica, pertence à integração entre software, energia e inteligência computacional. O T7 nasce exatamente dessa filosofia. Por isso ele desperta tanto interesse, porque ele não representa apenas um lançamento, ele representa uma mudança estrutural no equilíbrio de poder automotivo mundial. E talvez seja justamente isso que esteja aterrorizando tantas fabricantes tradicionais. Porque quando o consumidor percebe que inovação verdadeira já não depende mais das velhas marcas históricas, a fidelidade começa a desaparecer. E quando a fidelidade desaparece, impérios inteiros podem cair. O mais impressionante é que o T7 ainda faz parte apenas do começo dessa expansão. A BYD já deixou claro que pretende fortalecer marcas premium globais e avançar em múltiplos segmentos sofisticados. Isso significa que o ataque não será isolado. Virão mais SUVs, mais sedãs, mais plataformas inteligentes, mais sistemas autônomos, mais integração com IA, mais baterias avançadas, mais tecnologia embarcada. Enquanto isso, muitas fabricantes tradicionais ainda parecem presas tentando proteger um modelo industrial criado para outro século. E é exatamente aí que surge a pergunta mais desconfortável de todas. Será que estamos assistindo ao começo do fim da supremacia automotiva ocidental? Porque olhando para veículos como o T7, fica difícil acreditar que a velha fórmula conseguirá sobreviver por muito mais tempo. A revolução já começou, e ela não está vindo lentamente, ela está acelerando em velocidade máxima. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o novo BYD T7 consegue destronar SUVs tradicionais de luxo e humilhar gigantes históricas da Europa e do Japão? Ou ainda existe espaço para as marcas clássicas reagirem antes que seja tarde demais?